Aleluia, glória a Deus. Boa noite, milionários. Amém. Eu acho que nem todo mundo escutou direito, deixa eu repetir. Boa noite, milionários. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Salmo 87, no versículo 7. Salmo 87, versículo 7. É um salmo dos filhos de Corá. E no versículo 7, que é o último versículo desse capítulo 87, diz: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Qual o tema então da ministração, pastor? Quem ou o que é a sua fonte? Quem ou o que é a sua fonte? Muitas vezes nós buscamos fazer a vontade de Deus, estamos no centro da vontade de Deus, estamos, digamos assim, buscando sempre estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, querendo obedecer a Deus em tudo, em todas as áreas, mas muitas vezes as coisas não fluem de forma plena, 100%, porque nós não fazemos de Deus a nossa fonte. É interessante notar, queridos, presta bem atenção nisso, que quando Deus criou o homem, né, e a mulher, quando Deus colocou esse homem e a mulher para dominar esta terra, para governar esta terra, o que Deus gostaria, o que Deus quis, a forma como Deus queria seria que o homem governasse em parceria com ele. E Deus colocou algo, a Bíblia diz claramente que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e guardar. Essa palavra então, lavrar e guardar, significa trabalho. Deus criou o homem e a mulher para trabalhar. O apóstolo Paulo, séculos mais tarde, ele disse algo interessante: quem não trabalha não come. Em outras palavras, se você não trabalha, você não tem direito a usufruir de algo que possa sobreviver, que possa viver bem. Você precisa trabalhar. Então, o próprio Jesus disse: olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí eu coloquei na minha Bíblia: e eu também. E é tão claro essa forma padrão de Deus agir, que Ele nunca chama ninguém, escute bem, Deus nunca chama ninguém preguiçoso. Mas parece, pelo que eu noto pela palavra de Deus, quanto mais a pessoa é ocupada, mais é esse que Deus vai atrás. Por quê? Porque a pessoa que está ocupada está fazendo alguma coisa, está agindo. E aí isso vai ser transferido para a obra dele também. Vai trabalhar, não vai ficar parado vendo as coisas acontecerem. E se você está nessa situação de ver as coisas acontecerem sem agir, meu irmão, você está bem fora da vontade de Deus. Vou repetir: se você está vendo as coisas acontecerem sem agir, seguindo fielmente aquela música que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está muito fora da vontade de Deus, você está fora do padrão de Deus. E tudo aquilo que é fora do padrão precisa ser consertado, precisa ser ajustado para que entre no padrão. A maneira padrão de Deus é que você esteja fazendo alguma coisa. Sempre o homem foi criado para estar o tempo todo em movimento, agindo, fazendo alguma coisa. Todo ser humano. Pode notar, até mesmo para nascer um bebê, é preciso um movimento. É ou não é verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, ou seja, ele se movia sobre as águas. Então, quando um pai chega para um filho e diz: ei, levanta, rapaz, se mexe, é amor por esse menino. O que é a falta de amor? Não, tadinho, deixa ele ficar até às 11. Não tem aula hoje.
você está prejudicando seu filho. Isso não é amar seu filho, não. Levanta, rapaz. Mas pai, hoje não tem aula não. Pois é, mas a pia está cheia. Manda, vai lá, resolve. Ei, mas tem que capinar o mato. Vai, pega lá a enxada, vai-te embora. Ô minha filha, bora lavar os banheiros. Eu nem ia falar isso, mas, né? Filhos vencedores são filhos de pais que não ficam acomodados vendo os filhos parados. Estou entendendo isso? E eu estou falando isso bem claro. O seu filho, na sua casa, ele tem que ser sempre um hóspede. O dono da casa é você. Seu filho é hóspede. E o hóspede precisa pagar a estadia. Sustentar, come e dorme na sua casa, isso não é amor pelo seu filho e sua filha, não. Isso é falta de amor. Ah, mas eu não acho assim. Ela vai crescer, ou ele vai crescer sendo indisciplinado, com grande preguiça. E você vai dizer: Senhor, o que é que eu faço? Eu já declarei tanta palavra. Faltou amor pelo seu filho e sua filha, se você faz isso. Então, bota a molecada para trabalhar. Amém? Então, tem gente aplaudindo ali atrás. Enfim, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso. Deus nos criou para o trabalho, para que a gente esteja sempre se movimentando e agindo, e através do trabalho, Ele supre as nossas necessidades. Através do trabalho, através daquilo que você faz. Aquilo que você faz, ou seja, você supre a necessidade de alguém e você é pago por isso. Estão entendendo isso? Por isso que quando você ensinar os seus filhos, eita, hoje está sendo mais para o pai do que para os filhos, meu Deus do céu. Quando você ensinar os seus filhos, ensine os valores do trabalho. E se ele estiver se queixando, meu filho, preste atenção, adquira conhecimento, porque aí você usa o seu conhecimento para colocar dinheiro no bolso e assim pagar alguém para fazer para você. Por quê? Porque o trabalho é digno. O trabalho é digno, não importa a profissão. Se é algo lícito, se não está fazendo mal a absolutamente ninguém, é algo digno. Porém, o trabalho que é digno e enriquece é aquele que é feito com inteligência, com conhecimento. Amém? Pessoas, meu Deus do céu, eu queria ganhar igual um médico. Você tem o conhecimento do médico? Você salva vidas? Eu queria ganhar igual a um arquiteto, a um engenheiro. Você tem o mesmo conhecimento? É o conhecimento que aumenta ou diminui o teu salário. Amém, queridos? Ô pastor, mas o senhor disse que o tema é quem ou o que é tua fonte. Por que o senhor está falando sobre emprego, sobre trabalho? Agora mudou, é prosperidade, que tem que falar disso? Eu vou te dizer, eu chego lá. Quando é que a coisa realmente sai do padrão? Quando é que algo sai do equilíbrio? Eu vou te dizer, quando algo sai do equilíbrio, é quando você faz do seu trabalho a sua fonte. Você precisa trabalhar, porque pessoas neste mundo precisam do seu conhecimento e do seu talento. Recentemente tivemos um workshop com a Samela, e ela passou uns 3 meses na faculdade para aprender, né? Samela não... Ela passou alguns anos na faculdade para aprender acerca de fonologia, isso, e graças ao conhecimento dela, que passou para mim, eu estou conseguindo ministrar sem ficar rouco. Aqui, ó, Sâmbula, para você. Eu estou conseguindo me ministrar
na minha extensão de voz. Aprendi. Ela supriu uma necessidade. Está todo mundo entendendo? Se eu perguntar a Midian, como é que eu faço para não ficar rouco? Ah, pastor, o senhor toma uma aguinha, né? Não se esforça muito não. Por quê? Porque Midian não é fonoaudióloga. Ela vai dizer de acordo com o conhecimento dela. Mas se eu for, pergunta a ela o que você faz para não ficar rouco, para tu ver a aula. É muita coisa. Porque tem o conhecimento. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é importantíssimo, adquirir conhecimento e colocá-lo em prática. Não é só adquirir, é colocá-lo em prática. Amém? Conhecimento. Entretanto, quando você coloca a sua fonte, as suas esperanças no seu trabalho, aí você já sai do equilíbrio. O seu trabalho é apenas uma das milhares maneiras que Deus tem para trazer a você tudo o que você precisa para vivenciar a vida abundante que Jesus trouxe para nós. O seu trabalho é apenas uma maneira. Vocês estão entendendo isso, gente? Existem N formas, N maneiras que Deus tem para sustentar você, para suprir suas necessidades, para te enriquecer, para te fazer prosperar. Mas quando você tira os olhos, presta bem atenção nisso, quando você tira os olhos de Deus e coloca naquilo que você faz, o que a Bíblia diz, chama-se se estriba no próprio entendimento, sem reconhecer o Senhor, meu irmão, você vai passando pela vida e jamais vai desfrutar em plenitude do que Deus deu a você. Amém. Eu já disse aqui várias vezes. Sim, tá, eu já vou, tá certo, beleza. Ó, tá vendo? Glorificada a água. Eu já disse aqui várias vezes que Deus não quer que você dependa de nada nem de ninguém. Uma coisa é eu precisar do Eduardo e a outra é eu depender dele. Precisar de uma pessoa não significa você depender dela. Por quê? Porque aquele ou aquilo para o qual você depende se torna a sua fonte. A pergunta essa noite: quem ou o que é a sua fonte? Quem ou o que é a sua fonte? De novo, não estou falando que você não precise de pessoas. Aliás, para você crescer, para você prosperar, para você agir, para você realmente crescer na vida, você sempre vai precisar de pessoas. Você sempre vai precisar de pessoas. Mas precisar é uma coisa, depender é outra. Estão entendendo até aqui, gente? Deus, dá um exemplo, Deus tem certas coisas que Deus depende de nós. Você sabia disso? Um amém. Tem coisas que Deus depende de nós, como indivíduos. Contudo, Deus não depende de uma pessoa só. Ele precisa de uma pessoa. Então, quando porventura aquela pessoa que ele precisa diz não para ele levanta outro. E se disser não, levanta outro. E se disser não, outro. Aí o quarto acaba recebendo uma recompensa quadruplicada, né? Porque lá vem. É por isso que você tem que dizer sempre sim a Deus. Mas muitas vezes nós não estamos sensíveis o suficiente para dizer sim a Deus. Mas aí já é outra história. Isso é aquela parte que a gente começa a ministrar sobre como ser guiado pelo Espírito. Amém? Vamos voltar para cá. Então, houve algo que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham uma espécie de teocracia. Deus falava com alguém
podia ser um profeta, podia ser um sacerdote, ou podia ser mesmo uma pessoa comum, assim, não era nem profeta, nem sacerdote, e o colocava como juiz. E quando as pessoas queriam alguma coisa, vinham até ele, e através desse juiz, Deus guiava o seu povo, Deus mostrava o seu povo. Então, as pessoas, o povo de Israel, dependia de Deus, através desse juiz que Deus colocava. E ele colocou vários, teve Gideão, teve Sansão, Jefté e outros que Deus colocou para poder através deles governar. Era um regime de teocracia. Mas o povo de Israel estava na terra de Canaã e eles viam as outras nações. E as outras nações não tinham esse sistema de governo. Na verdade, eles tinham reis. E aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, aleluia, glória a Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 1, diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Não foi Deus que constituiu, aqui já foi Samuel que constituiu, uma espécie de passar de pai para filho, mas não foi Deus que constituiu, foi Samuel. Versículo 2: o primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram nos caminhos deles, não eram tão fiéis quanto o pai deles. Samuel, ele acumulava os cargos de profeta, sacerdote e juiz. Foi um dos poucos que acumulou esses cargos. E ele era íntegro, ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus. Mas infelizmente os seus filhos, como acontece muitas vezes hoje, não acompanharam essa forma de ser de Samuel. E aí eles disseram: porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Ou seja, fizeram aquela reunião, lá vem todo mundo, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O rei, naquela época, ele defendia o povo, ele trazia provisão para as pessoas, ele servia ao povo como um rei. Ou seja, aquele rei, diferentemente de um juiz, seria a fonte. O que Israel estava fazendo era substituir a fonte, que é Deus, por um rei, só porque as outras nações tinham. Estão entendendo isso, gente? Porém, esta palavra não agradou a Samuel, claro, lógico que não. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Eles substituíram a fonte, que é Deus, por um rei. Ô pastor, qual é o problema com isso? Eles não tinham juiz? Mas se o juiz não correspondesse, como alguns não corresponderam, Deus tirava e colocava outro. O rei não era assim, não. O rei ia passar de pai para filho, ia ter uma verdadeira linhagem. Então, quando dava a sorte de ter um rei justo, íntegro, temente a Deus, que se afastasse do mal, um rei que tivesse comunhão com Deus, beleza. O problema é que boa parte dos reis que Israel teve não era assim, não. Enquanto havia uns que andavam de forma certa, correta, sempre buscando o melhor de Deus para o seu povo, teve vários. Haviam outros que faziam o que era mal aos olhos do Senhor.
que se desviavam, e pior, ainda fazia o povo pecar, e isso atraía juízo de Deus sobre a nação. Esse era o resultado. Deus não queria que aquele povo vivesse na sorte ou no azar. Deus queria que dependesse dele só. Quem depende de Deus, tanto faz lá fora. Ele não fica dependendo se tem sorte ou azar. Eu dependo de Deus. Vocês estão entendendo isso? O povo de Israel não fez isso. E amados, foi terrível. E é o que aconteceu. Já tinha acontecido algo semelhante quando eles saíram do Egito, depois que passaram o Mar Vermelho, algum tempo depois, quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, séculos antes disso, e Moisés tinha subido ao monte para receber as tábuas da lei, chegou lá, passou 40 dias e 40 noites, o povo viu que ele não ia descer, e aí começou a dizer, olha, eu acho que Moisés não vai descer mais não, já deve ter morrido lá para cima, ou vamos fazer o seguinte, constitui-nos deuses. Chegaram para Arão, e aí trouxeram várias coisas de ouro, e Arão fundiu aquele ouro e fez aquele bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro era justamente um dos deuses do Egito, onde eles eram escravos. E disseram, olha, oi Israel, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito, o bezerro de ouro, substituindo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Deus, ele é tão grande e tão necessário na nossa vida, que não aceita substituição. Ou ele é o primeiro lugar na sua vida, ou ele não ocupa nenhum, porque só tem um lugar no seu coração para Deus, o primeiro. Se ele não é o primeiro, ele não está em você não. Ele não age através de você. Estão entendendo o que eu quero dizer? Só tem um lugar na sua vida. E se ele não for o primeiro, ou seja, se ele não for a sua fonte, como é que ele vai poder agir? Está todo mundo entendendo isso que eu quero falar? Deus só age, meu irmão, se ele for o primeiro. E sabe, deixa eu dizer, como é que Deus é o primeiro lugar na minha vida? Quando eu ocupo o meu pensamento, quando as minhas ações e as minhas atitudes sempre é buscando agradá-lo, e não apenas pela intenção de ser. Quando Deus é o primeiro lugar na minha vida, é o que mais eu penso, é o que mais ocupa o meu pensamento, é Deus. Pensar em Deus, falar em Deus, agir como Deus quer, se comportar como Deus quer, atitudes como Deus deseja, aí Ele é a minha fonte. No salmo que a gente leu, todas as minhas fontes estão em Ti. É isso que tem que ser a sua oração sempre. É isso que deve nortear a sua vida. Suas fontes estão em Deus. Por quê? Porque Deus, meu irmão, Ele supre plenamente e nunca decepciona, ao contrário do ser humano. Mas muitos de nós fazemos algo parecido com o que Israel fez. Não, pastor, eu não estou à procura de rei, não. Não estou falando disso. Quando você substitui Deus, que é a sua fonte, por uma pessoa, pelo seu trabalho, por alguma coisa que você recebe. Fulano, ele, de vez em quando ele planta na minha vida, rapaz. Tem um dinheiro, de vez em quando. Aí acontece que o fulano falha, erra. Eu não vou corrigir não. Por quê? Porque ele planta na minha vida, rapaz. Se eu for corrigir, eu perco aquilo que ele planta. Então, vamos agradá-lo direitinho, está tudo bem, sem problema, é normal. Errar é humano. Realmente errar é humano. Ainda bem que somos seres espirituais, né? Humano. Fulano está aqui, ele está naquele lugar, então eu vou também. Não está, então não vou.
Não consegue dar um passo sem falar com fulano. Não consegue tomar uma decisão sem falar com fulano. Existem vários graus. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite, que talvez você já saiba, mas é importante falar. Fontes humanas secam. Mais cedo ou mais tarde, aquela sua fonte vai se cansar de você. Preste atenção, não conversa. Vai se cansar de você. E aí você vai estar correndo atrás de algo, de A, B, C e D, e por aí vai fora. É por isso, meu irmão, que eu me esforcei tanto. Olha, pode ter certeza, eu e a Neide, Deus é nossa testemunha, nós nos esforçamos muito para que os nossos filhos fossem independentes de nós e dependentes completos de Deus. Porque se teu filho é dependente de você, de alguma maneira, de alguma forma, ele está fora da vontade de Deus e tu é o culpado. Filho, preste atenção, amo você, gosto de você, mas meu filho, você tem que caminhar para a sua independência. Eu posso te ajudar sim, de uma vez perdido, de uma vez e nunca. Mas meu filho, é você quem tem que depender de Deus. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre ensinar os seus filhos a amarem ao Senhor acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo é fazer dele a sua fonte. Não estou dizendo, eu tenho que repetir, né? Não estou dizendo que você não precise de alguém. Não estou dizendo que você nunca precise de um abraço, nunca precise de uma palavra amiga, uma palavra maravilhosa, uma palavra de consolo, até dada pelo próprio Deus. Não, muito pelo contrário, a gente precisa mesmo. Mas, meu irmão, a sua vida não pode orbitar em torno disso. Se você deseja viver o melhor desta terra, você precisa aprender a fazer de Deus a sua fonte. Ficou desempregado, Deus é minha fonte. Está endividado, Deus é minha fonte. Olha, eu não estou conseguindo avançar, Deus é minha fonte. Deus é minha fonte. O irmão chegou para mim e me disse: pastor, por favor, me diz uma coisa. Eu digo: pois não, querido. Pastor, eu estou quebrado. Sabe quanto é que eu ganho? Aí ele disse quanto era. Gente, é bem alto. É bem alto que ele ganha. Aposentado. Mas pastor, se eu ficar eu dou graças a Deus, eu glorifico tanto a Deus quando eu fico com pelo menos 10% de sair no meu bolso no final do mês. E estou devendo a 2 pessoas. Deus e o mundo. Queridos, eu fiquei com tanta compaixão. Eu ainda pensei, eu digo: meu Deus do céu, se eu já tivesse recebido, eu tirava aqui uma oferta e dava abençoar esse irmão. Com certeza, é bíblico, é certo, é correto. Plantar. É correto plantar. E olha, não é frase de caminhão, não é frase para achar de caminhão que eu vou dizer, não. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso é bíblico. E foi o Espírito Santo que colocou lá. Mas muitas vezes o que a pessoa precisa não é do dinheiro. O que a pessoa precisa é mudar a mentalidade. E eu disse, e eu ainda passei assim, mas o Senhor disse: parou. Para. Eu disse: querido, você vai fazer uma coisa. Sim, pastor, pois não, diga. Ele pensava que eu estava pensando em dar uma ideia de negócio, né? Um negócio que eu pudesse investir e ganhar dinheiro. Eu disse: todos os dias, a partir de hoje, coloque essa frase nos seus lábios e no seu coração o tempo todo. Qual frase? Deus é minha fonte. Ele: pastor, eu sei disso. Sabe? Sei, mas ele não tem sido sua fonte. Porque se tivesse, você estava me falando isso aí, não. E eu não estou só, irmãos, é porque eu trouxe mais na questão financeira. Mas isso é em todas as áreas. Em todo o tempo. Deus é minha fonte. Deus supre as minhas necessidades. Deus, ele vai agir, não sei como, mas ele vai agir, porque ele é minha fonte. Eu estou confiando nele.
Isaías diz algo fantástico naquele capítulo. Ele diz: olha só, ei, tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente firme no Senhor, e não no bolso, e não nas dívidas, e não nas decepções. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Ninguém, escute bem, ninguém consegue ficar no centro da vontade de Deus sem fazer dele a sua fonte. Vou repetir: ninguém consegue ficar no centro da vontade de Deus sem fazer dele a sua fonte. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, à direita, à esquerda, atrás de você, na frente de você, e diga: faça de Deus a sua fonte. Atrás de você, do outro lado: faça de Deus a sua fonte. Todo mundo repete comigo: Deus é a minha fonte. De novo: Deus é a minha fonte. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma versão que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mas aí muita gente diz: o Senhor é meu pastor, mas está faltando. O Senhor é meu pastor, mas a geladeira só tem água e pedaço de cebola. É porque pedaço de cebola nunca falta. Pode faltar o que for, mas pedaço de cebola não falta não. Na geladeira, duvido. Deus é minha fonte, mas está faltando dinheiro. Deus é minha fonte, mas está faltando isso. Deus é minha fonte, mas está faltando aquilo. Por quê? Porque na verdade você está falando só da boca para fora. Suas atitudes não é dizendo assim não. Preste atenção uma coisa. Quando você confia em alguém, você murmura contra esse alguém? Acho que ainda tem gente que está pensando. Você confia numa pessoa que vai te ajudar, que vai te abençoar, que vai suprir alguma necessidade. Você fica ansioso, preocupado, murmurando? Não adianta você dizer Deus é minha fonte se você murmura contra Ele o tempo todo. Não, pastor, eu não murmuro contra Ele não. Ele é minha fonte, eu nunca falei isso. Você murmura quando você fala algo contrário ao que Ele diz, a sua palavra a respeito da sua vida, você está murmurando. Se Deus, olhe para a pessoa que está do seu lado agora, vai. Está aproveitando olhe para essa pessoa agora. Diga: meu irmão, se Deus é sua fonte, você nunca vai ficar com cara de jumento, não importa a situação. Aí chega a pessoa toda sorridente na igreja, falando com todo mundo, bem sorridente, tal, aquela alegria bem esfuziante. Disse: eita, foi que houve, meu irmão? Ganhasse na Mega Sena. A propósito, a Mega Sena acumulou, tá, gente? Olha, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. E aí, fulano, ganhasse na Mega Sena? Não. Puxa, tu tá tão alegre, porque fiquei desempregado. Como assim? Pois é, me despediram sexta-feira, já no finalzinho da tarde. Estou indo terça-feira para buscar minhas contas. Cara, fazia quanto tempo que tu estava nessa empresa? Acho que fazia uns 4 meses, ou 5, não sei. Meu Deus do céu, não dá nem para pegar o seguro-desemprego de forma de dizer, não. E por que tu tá rindo tanto? Tu estava doido para sair de lá? Disse: não, rapaz, pelo contrário, pensa numa empresa boa, empresa maravilhosa. Foi Deus que abriu aquela porta. E por que tu está tão alegre? É porque o mesmo Deus que abriu aquela porta vai abrir outra maior ainda. Ei, escuta, presta atenção. Provações, situações adversas. Escuta, meu irmão. Provações, situações adversas mascara grandes oportunidades de promoção de Deus para a sua vida. Se alegra. Você precisa se alegrar. Se realmente Deus é a sua fonte. Agora, se não for, pode ficar com cara de jumento. Você escolhe.
Olha logo o teu irmão, vê se ele está com cara de jumento, vai, olha aí. Oi, olha, opa. Vigia, crente. Vocês estão entendendo isso, gente? Não quer dizer que não haja momentos de tristeza, existe. Recentemente, o genitor da nossa amada Rita foi embora. E puxa vida, quem viu o devocional dele hoje de manhã? Gente, era visível o esforço dela para fazer aquele. E eu tinha dito a ela: se você não quiser, não tem problema, a gente substitui. Mas ela fez questão de fazer. Para quê? Para abençoar a sua vida. Ela fez pensando em você. Muito bem, Rita, gostei de ver, valeu mesmo, ó, amamos você. Fica de pé. E gente, foi quarta-feira, foi terça, né? Foi terça-feira que o pai dela foi embora. Ela podia estar aí, eu não vou para a igreja hoje não, é compreensível. Vou deixar para ir no próximo domingo, é compreensível. Mas ela gravou o devocional, entregou hoje, tal, e está aqui hoje. Está escalada nos conselheiros, podia ter trocado, mas está escalada nos conselheiros. Meu irmão, isso mostra quem é a fonte dela. Muito bem, Rita, ó, dá uma salva de palmas para ela, gente. Você merece, você merece. E sabe, Rita, nós amamos você. Essa igreja ama você. Não sai ninguém sem dar um abraço nela. Eu estou dizendo para os nossos membros aqui da igreja. Visitantes, se vocês quiserem, fiquem à vontade. As ovelhas estão tudo intimadas, dá um abraço. Os outros estão só se quiser, beleza. Dá um abraço nela. Porque, irmãos, olha, é nessa hora que a gente tem que demonstrar o amor. Amor é demonstrado. Várias vezes eu costumo dizer que nem sempre no amor existe carinho. Várias vezes eu tenho falado isso. Mas, meu irmão, preste atenção. Amor com carinho faz um bem para valer. Amém, queridos? Então, vamos voltar para a questão. Quem é a sua fonte? Quem você tem feito a sua fonte? Quem é que ocupa os seus pensamentos o tempo todo? Alô? Vocês estão entendendo isso? Quando Deus é a sua fonte, preste bem atenção nisso. Preste atenção. Não conversa. Quando Deus é a sua fonte, não importa quem é eleito presidente. Não é Deus a sua fonte? Então acabou. Ai, vamos brigar com política e lá vai fulano e beltrano. Meu Deus, tu não é crente não? Não é crente não. Ei, escuta, sabe o político que você eleger? Ele só vai passar 4 anos, mas Deus está toda a tua vida. E olha agora para o irmãozinho que está aí do seu lado, o irmãozinho, irmãzinha, está aí. Olha aí, olha para essa pessoa, olha para ele. Aí tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, mas olha para a pessoa, ele é lindo e linda também, vai. Olha, sabe esse rosto maravilhoso? Você vai passar a eternidade todinha olhando para ele. Então vai se acostumando. Vai se acostumando com a beleza. Aí vê que sem se falar, fica distante por causa do político A ou B. Ah, meu irmão, vai te converter. Misericórdia. Não. Política é importante, mas quando afasta os irmãos, é a política que tem que ser rejeitada. A política é importante, mas quando afasta os irmãos, rejeita. Tchau, cai fora. Está afastando? Vou aceitar isso não. Amém, queridos? Sim, mas deixa eu continuar porque, né, hoje ainda tem a nossa Santa Ceia. Capítulo 17 de Jeremias. Já melhorou. E só vai melhorar. Capítulo 17 de Jeremias. Olha só o que está escrito aí. Pessoal, vou dizer, viu, Samila, a água de coco realmente é top. Valeu, garota.
Gostei. Passou tanto tempo na faculdade para aprender que água de coco é bom. Amém. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Quem, gente? Assim diz quem? O Senhor, né? Agora não sou eu que estou falando, é Ele. Repara. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quem faz da carne mortal o seu braço? Por que ele falou, faz da carne mortal o seu braço? É porque naquele tempo, as pessoas usavam o braço para fazer tudo, né? As coisas, era sempre, olha, na minha força aqui ó, meu braço está forte, ó, é aqui. Era essa maneira. Então, ele diz, olha, maldito aquele que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço para agir, para fazer, confiando sempre na própria força. Sabe, nós temos declarado, eu sou tudo que a palavra de Deus disse eu sou, eu tenho tudo que a palavra de Deus disse que eu tenho, eu posso tudo que a palavra de Deus disse que eu posso fazer. Corretíssimo, é o que a Bíblia diz e assim é, pronto, fim de papo. Mas meu irmão, cuidado com isso também. Porque o fato de eu dizer eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, pode te levar a um ponto onde você diga, rapaz, eu posso tudo, não preciso mais de ninguém, de nada. Sim, você é tudo que a Bíblia de Deus diz que é, desde que aquilo que você faça esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. Vou dizer de novo, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Se você faz do jeito que ela diz, perfeito. Amém. A grande questão é, quem é a nossa fonte? E uma das maneiras, uma das formas, né, do povo de Israel quando ia para a guerra, uma forma de fazer com que os soldados pudessem estarem animados e tal, e entrar na guerra com ânimo, é quando os seus líderes, né, capitães, generais e tal, diziam para eles, ei, escuta, eles estão confiando neles mesmos, mas nós estamos confiando no Senhor, Deus é conosco, a gente vai invadir, vai fazer e vai acontecer. Isso causava um ânimo muito grande, e aqueles soldados entravam na batalha com força, e muitas vezes, escute bem, muitas vezes o exército dos outros, dos inimigos, eram muito maiores do que eles. De fato, o próprio Deus mesmo disse a eles, ei, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais te darem, 7 nações, eram 7, cada uma maiores do que tu. Ou seja, Deus já disse, eles são maiores e mais fortes que você. Quem eram eles? Um bando de gente misturada com gado que tinha saído do Egito. Nem podia dizer que era aquela nação. Era apenas isso. Mas qual era a diferença quando iam guerrear? Qual era a diferença? É porque quando eles iam guerrear, eles confiavam apenas no Senhor. Só isso. Eles não olhavam que o outro exército, eles olhavam, rapaz, o outro exército é pelo menos 5 vezes maior. Um da gente vai ter que lutar contra 5 de uma vez só. E detalhe, eles eram ex-escravos. E os outros já eram soldados de muito tempo, muitos anos. Mas eles diziam, mas conosco está o Senhor. A gente está confiando no Senhor. Aí quando eles iam guerrear, era muralha caindo no grito, era pedra caindo do céu, era confusão entre os soldados inimigos. Por quê? Porque eles confiavam no Senhor. Quando você faz do Senhor a sua fonte, nada te abala. Vou dizer de novo, quando você faz do Senhor a sua fonte, nada te abala. Quando você faz do Senhor a sua fonte, escute bem, quando você faz do Senhor a sua fonte, por mais que você enfrente situações tão adversas, por mais que você enfrente problemas grandes,
você simplesmente sorri. Por quê? Maior é aquele que está dentro de mim, rapaz, que isso aí. Maior é aquele que está dentro de mim, maior é aquele que está dentro de mim. A coisa funciona dessa forma. Foi porque a Kelly fez do Senhor a sua fonte. Kelly, fica de pé. E depois de 20 anos, ó, vira aí pro pessoal, casou, gente. E 2 vezes. Porque fez do Senhor a sua fonte. Obrigado, Kelly, pode sentar. Porque fez do Senhor a sua fonte. Ô meu irmão, quem é a sua fonte? O que é a sua fonte? Porque quando eu falo de quem, eu falo de pessoas ou de coisas. Quando você faz do Senhor a sua fonte, você não fica comparando A com B. Uma coisa, eu comparar esse púlpito com o outro. Tem mais 2 púlpitos lá em cima. Tem esse, tem mais 2 lá em cima. Eu posso comparar os púlpitos, um com o outro. Eu posso comparar a qualidade do meu microfone e a qualidade de outro microfone. Mas eu nunca devo comparar uma pessoa com a outra. Porque cada pessoa é diferente, tem uma história diferente, tem uma maneira diferente, tem uma forma de agir diferente. Todo mundo é diferente. Quando você faz de Deus a sua fonte, você não fica comparando A com B. Deus é minha fonte, uai. Deus é minha fonte. E quando você faz de Deus a sua fonte, preste bem atenção nisso. Quando você faz de Deus a sua fonte, os seus filhos farão de Deus a sua fonte. Porque o que está escrito é: ensina a criança no caminho, não é o caminho. O caminho a gente apontar: ei meu filho, está ali, ó, está ali. Aí o menino nem olha para a tua mão, ele está olhando para você. Aí ele vê você preocupado, ansioso, porque por qualquer coisinha já está lavando a casa de tantas lágrimas, cara de jumento, acordando de manhã com aquela cara de quem está com raiva porque ele morreu de madrugada. Não tem isso, né? Aquela pessoa que acorda de manhã, ninguém falou nada com ele, ninguém disse nada, está tudo bem, mas ele está lá com aquela cara de jumento. Bom dia, fulano. E tem uns que ainda dizem: bom dia por quê? Escuta aí, aconteceu alguma coisa? Foi o quê? Entenda, ele está com raiva porque não morreu de madrugada, devia ter morrido. Aí ficou com raiva porque não morreu. Sabe, mas quando Deus é sua fonte, eita, hoje é o dia que o Senhor estará agindo a meu favor. Hoje é o dia de bênçãos inéditas acontecendo na minha vida. É hoje, porque Deus é minha fonte. Vamos lá, vamos em frente, que senão a gente não termina hoje. Provérbios capítulo 3. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Ei, escuta, confia no Senhor de todo o teu? Não é só uma parte, é tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Esse estribo aqui está falando daquele estribo do cavalo. Quando a pessoa vai montar o cavalo, aí ele coloca o pé e se apoia para subir. Onde ele se apoia chama-se estribo. Está se referindo ali. Só que ele diz: não te estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que é que vai acontecer? Para que os seus caminhos sejam endireitados, aplainados, facilitados, portas abertas diante de você, você tem que fazer de Deus a sua fonte, confiando nele de todo o coração e não apenas se apoiando daquilo que você sabe. Faça de Deus a sua fonte. Ele pode, sim, olha, escuta bem, ele pode ser o seu Salvador. Você pode ter ele como seu Salvador, você vai para o céu, tá? Aliás, só vai para o céu quem faz dele Salvador, Senhor e Salvador. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: fazer dele o seu Senhor implica também fazer dele a sua fonte. Diga: Deus é a minha fonte.
Deus é a minha fonte. Eu vou encerrar trazendo um exemplo fantástico do nosso padrão, como nós devemos ser. Todos nós devemos ser Jesus. É interessante que muitos de nós dizem: rapaz, seja você mesmo. E não está errado não, está certo, você tem que ser você mesmo. Mas Deus olha para você e diz: seja como Jesus. Ele é o padrão. Uma certa vez um jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: fácil, siga os mandamentos, você sabe, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal. Aí ele disse: mas isso eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Eu tenho praticado a palavra, é isso que está dizendo. Eu tenho praticado a palavra desde que eu era mais novo. Aí a Bíblia diz claramente que Jesus, olhando para ele, o amou. Aí disse: só está faltando uma coisa. Pois não, vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Não, Jesus não queria falir o rapaz, não. Ele estaria investindo no ministério mais próspero que jamais existiu, obedecendo ao Senhor. Ele, na verdade, ia ficar bem mais rico, muito mais, com uma vantagem: estava servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi, se afastou e saiu triste. E Jesus disse: quão dificilmente é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Ou seja, quão dificilmente é para aquele que faz das riquezas a sua fonte entrar no reino dos céus. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, gente: Jesus estava na terra e, como todo mundo, ele pagava as contas dele. E o ministério dele não era pequeno, era enorme. Se Jesus aceitasse aquele jovem com toda aquela grana, era uma coisa boa, não era? Nossa, e como era? Era uma coisa excelente. Rapaz, meu amigo, pensa no caixa, grande. Mas ao invés disso, Jesus pensou em suprir a necessidade do jovem antes das suas. Por quê? Porque Jesus tinha a sua fonte. Jesus confiava na sua fonte. Escute bem, meu irmão: quando alguém fizer algo por você, plantar na sua vida, te ajudar de alguma maneira, seja agradecido, não seja ingrato. A ingratidão, meu irmão, preste atenção, a ingratidão fecha muitas portas. Seja grato, mas cuidado, para que essa gratidão não evolua para fazer daquela pessoa a sua fonte. Estou entendendo, gente? Seja grato, mas não faça daquela pessoa a sua fonte. Deus é a fonte de tudo. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus não está no controle de tudo. Eu já falei, já expliquei isso aqui. Mas Ele tem todo o poder. E se você nasceu de novo, Ele habita dentro de você, logo esse poder está dentro de você. Entretanto, escute bem o que eu vou te dizer. Entretanto, aprenda a assumir o controle da sua vida, mas tendo Deus como a sua fonte. Senhor, o que você quer que eu faça? Para onde você quer que eu vá? O que você deseja? Porque eu estou aqui para fazer, seja o que for. E faça. Seja o que for, faça. Porque Deus é a sua fonte. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus me deu para trazer hoje.